Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o arquiteto e professor da Universidade Federal de Alagoas, Heitor Maia, conselheiro federal do CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, conselheiro representante de Alagoas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E nós falamos aqui sobre a implantação da Lei de Assistência Técnica no país, sobretudo, e mais importante ainda, que Alagoas está saindo na frente nessa implantação, não é isso, professor? Exatamente. Então, assim, o nosso projeto é um projeto, como eu falei no início, é um projeto piloto, é um projeto de pequenas proporções, mas que a gente pretende, a partir dele, dar um exemplo, né? E provocar discussão na sociedade. Eu acho que isso é fundamental, as pessoas, em primeiro lugar, ficar sabendo que existe a lei, né? Em segundo lugar, a partir disso, eu creio que a própria sociedade pode fazer algum tipo de gestão ou de pressão, no sentido de que essa lei seja regulamentada a nível federal. A nível estadual e a nível municipal, nada impede, porque existe uma lei federal que regulamenta, nada impede das prefeituras e do próprio Estado, através das suas secretarias específicas voltadas a essa área. Infraestrutura. Infraestrutura, né, de habitação. Associada ou na parceria com outras secretarias de âmbito social também, exatamente, não é? É fundamental isso aí. É exatamente destinar recursos para atuar, né, exatamente diretamente junto a essas comunidades. Mas é importante que esses recursos estejam assegurados na peça orçamentária do Estado e dos municípios, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a ideia nossa é essa, vamos fazer um pequeno projeto, esse projeto vai ser divulgado, esse projeto, as pessoas vão tomar conhecimento dele e por que não esse projeto ele ser estendido ao Estado, ao município e às outras entidades. Nós, por exemplo, antes de tomarmos a iniciativa de lançar um projeto próprio do Conselho, nós procuramos a própria Universidade Federal de Alagoas. Então, a universidade já há algum tempo tem um projeto ligado à assistência técnica também, são os escritórios modelos de arquitetura. Mas, por um acaso, no momento, o escritório modelo da Universidade Federal de Alagoas, da faculdade, da FAU Alagoas, não está funcionando. Mas breve, acredito que esse escritório vai voltar a se organizar e vai se constituir mais uma peça, né, mais um elemento que vai atuar, né, junto a essas comunidades e vai ajudar a suprir essa carência que é grande. Agora, a gente tem que deixar claro que a gente tem consciência de que nós não vamos resolver esse problema. Nós não temos condição de resolver esse problema. Esse problema só vai ser resolvido quando o poder público entrar no processo, porque é quem tem condições, é quem tem recursos, é que tem uma estrutura adequada para atuar e para resolver esse problema. Pois é, porque é um processo inverso que vai dar certo. O processo inverso no sentido do financiamento, desse projeto. E nesse sentido, o poder público, quando bebe na fonte da academia, quando bebe na fonte da universidade, do conhecimento científico, é sempre um casamento perfeito, não é? Pois é, exatamente. Então, acho que tem que haver esse entrosamento. Acho que tem que haver entrosamento, tem que haver esse trabalho, tem que existir esse trabalho de parceria e tem que existir um somatório de esforços. Eu acho que todos estão convocados. A gente sempre, quando vai conversar sobre esse tema, conversar sobre esse projeto, né, divulgar o projeto, a gente sempre faz o chamamento. Nós também não estamos querendo assumir o poder, assim, o papel de poder público. Nós não temos... não é nossa prerrogativas para isso, né? Apesar, assim, da nossa função, está bem determinada em lei, o Conselho é um conselho onde ele tem claramente determinado na lei que nossa função é atuar na profissão. Agora, evidentemente, no exercício da profissão. Agora, o exercício da profissão envolve todos os agentes, envolve o técnico, que é o arquiteto que exerce a profissão, e a sociedade que recebe esse trabalho prestação de serviço, de profissional. Né? E também a arquitetura, o resultado. Então, está ligado à arquitetura em si, que são as obras, né? À sociedade e ao profissional.
Então, esse projeto, ele envolve esses 3 campos né, de atuação do E Conselho. essa relação do profissional da arquitetura, muitas vezes se observa que a categoria não está tão engajada nas entidades por força de exigências ou não das entidades. O que hoje se coloca para a categoria, a defesa, não é? Do exercício da profissão, isso é fundamental, mas a preocupação com outros benefícios que venham dar à categoria uma tranquilidade maior nessa briga desigual que é o mercado de trabalho, porque a gente sabe que grande parte dos profissionais que saem das faculdades, da universidade, encontram um mercado de trabalho densamente povoado e terminam migrando para outras atividades que não são necessariamente o projeto, o planejamento por meio de um projeto, mas de uma ambientação, de algo que outros profissionais podem desenvolver também. Exatamente, isso é um tema que particularmente me angustia muito, né? Eu estou no conselho por um ideal, o ideal da profissão. Gosto da profissão e estou no conselho porque eu acho que posso contribuir para a melhoria da profissão. E tem várias questões relacionadas à melhoria da profissão. Começa pela formação. Então, a formação precisa ter elementos que contribuam para a melhoria e para a melhor capacitação do profissional e ele ter condições de não só de atuar melhor no mercado de trabalho, como até ampliar esse mercado de trabalho. Nós temos assim, 85% da população que não é assistida, tem que olhar para isso aí. Então, não vamos brigar pelos 15% que já está saturado. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro mandato, há 5 anos atrás, quando entramos no Conselho, nós tínhamos perto de 290 escolas de arquitetura no país. Hoje nós temos quase o dobro disso. Então, durante 5 anos, explodiu o número de escolas de arquitetura. Isso por quê? Porque é necessário a quantidade tão grande de profissionais? Acredito que não, né? Está ligado a uma série de questões que fogem ao nosso controle, principalmente a política do MEC, de massificação do ensino, né? Então, se o mercado já estava, esses 15% que é atendido hoje, já estava saturado, de certa forma, há 5 anos atrás, hoje vai estar muito mais e amanhã vai estar muito mais. Então, assim, o que é que o Conselho pode fazer nesse caso? É muito pouco. Por quê? Porque as universidades e o MEC, eles têm autonomia. Então, a única profissão que, de certa forma, ela atuava limitando o número de faculdades era a medicina, que recentemente perdeu. Então, essa é uma política de Estado totalmente inversa, né? As necessidades, necessidades da população. Do mercado Você vê e nos da população. Estados Unidos, deve ter metade da escola de arquitetura. Então não é necessário esse número exacerbado, porque é uma fantasia, né? E é uma ilusão. Cria uma ilusão, na verdade, é ilusão. aos profissionais. E é uma perda de tempo, perda de esforço. E que leva à frustração. De recursos, frustração incríveis. Você não imagina a quantidade de pessoas, assim, de ex-alunos que vêm conversar comigo depois, frustrados, né, com a falta de perspectiva no mercado de trabalho. Mas eu sou otimista, eu acho que o Conselho ele pode sim. Evidentemente que muitos não pensam como eu penso, mas eu acho que a nossa responsabilidade, ela poderia, assim, não é o melhor caminho, mas ele poderia, o Conselho de certa forma, não conceder o registro. Acho que não poderia, porque a responsabilidade de concessão do registro para atuação profissional é do Conselho. A universidade, ela dá o diploma de bacharel para a profissão. Mas o poder público, a sociedade, nos deu essa responsabilidade de fiscalizar a profissão. Então, se nós achamos que esse inchaço, que esse crescimento desordenado, esse número excessivo de profissionais, ele está vindo em benefício da profissão, nós temos que atuar, nós temos que agir, nós temos que, de alguma forma, fazer alguma coisa para que realmente isso não se acentue e não se agrave cada vez mais. Pois é. Voltando à questão da lei da assistência técnica aqui no Estado, os projetos a serem implantados serão escolhidos através de processo de seleção? Como vai se dar? Qual o critério? Seleção, não tem dúvida. Acho que o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas, todos os seus processos são processos seletivos e públicos. Né? Nós, atualmente, estamos fechando a escolha do bolsista, do profissional bolsista que vai atuar nesse projeto, através de uma seleção pública, através de uma primeira fase que já foi concluída, que foi uma fase de análise curricular, e depois tem uma segunda fase que dos selecionados, dos pré-selecionados, vai ser escolhido o arquiteto que vai atuar. Da mesma forma, nós vamos, o segundo momento, a partir do próximo mês, nós vamos procurar os órgãos públicos ligados à assistência social para levantar essas demandas e, a partir dessas demandas, nós fazemos uma triagem para poder atuar. Não só os órgãos públicos, mas principalmente as associações de moradores. As associações de moradores, que são entidades, né, são organizações que lidam diretamente com a população e que têm essas demandas levantadas, e a partir delas é que nós vamos atuar. Nós não podemos jamais tentar fazer qualquer tipo de chamamento, né, público aberto, porque provavelmente vai existir uma demanda grande e a gente não tem condições de atender. Há alguma prioridade na seleção desses projetos, se são casas, unidades habitacionais ou equipamentos públicos urbanos? O projeto, ele, dentro do que foi formatado, a prioridade vai ser residência, então, mas ele também se propõe a desenvolver pelo menos 2 equipamentos comunitários, ou um equipamento comunitário, ou uma intervenção urbana. Então, a princípio, nós estamos propondo a isso. Evidentemente que se houver condições e assim, o processo de se desenvolver de forma mais rápida, nós vamos atender aquilo que nós pudermos. Então, o compromisso é esse. O mínimo que nós vamos buscar atender são esses 50 projetos, mais 2 áreas de intervenção, na área comunitária e na área urbana. O projeto é continuidade da realização do Seminário de Política Profissional do CAU, não é isso? No Brasil, como o senhor já adiantou, que foi realizado em 2015 em Maceió? De certa forma, sim, não diretamente, porque o ano passado nós fizemos um treinamento com alguns profissionais para eles atuarem diretamente nas prefeituras. Nos 102 municípios. Então houve uma oferta de disponibilizar esses profissionais para esses municípios. Mas é um tipo de desdobramento que não depende de nós. Então, dependeria da iniciativa do município de dispor desse profissional para atuar. Agora, é aquela história, né? Ainda não existe essa sensibilidade, porque, assim, de certa forma, muitos recursos existem, muitas linhas de financiamento existem, e esses profissionais seriam fundamentais na formatação de projetos que venham a se beneficiar esse município. Para o seminário foram chamados representações dos 102 municípios. O senhor lembra quantos municípios participaram desse seminário? Um percentual, assim, eu não diria número, mas percentualmente, que pode nos dar, não é? Antever qual é o nível de comprometimento, digamos assim. Não, assim... Pífia participação. Não, nós fizemos todo o esforço possível para divulgar. Nós estivemos na Associação de Municípios, falamos com o presidente da Associação de Municípios, assim, reiteramos o convite pessoalmente, mandamos correspondência para todos os municípios do estado e, se eu não me engano, apenas um município compareceu, que eu não me recordo qual foi. Pasme. Só um município compareceu ao seminário. Então, assim... não é prioridade. Isso que traduz que não seja prioridade, não é? Pois é, por aí, assim, nós deduzimos assim, a que nível está assim, o nível de interesse por parte do poder público. Isso foi em 2015, mas estamos em 2017 com novos gestores e sobre essa expectativa a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto. Até já.